Há muito tempo no canal que eu tenho vontade de fazer um vídeo sobre John Textor, sobre o personagem John Textor. E eu sinceramente não sabia ou não sei por onde começar um vídeo falando sobre o atual proprietário do Botafogo. Essa é a introdução do vídeo de hoje. Muito obrigado aos novos inscritos. Passamos dos 300 inscritos. Muito obrigado, gente. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta. Então, o que falar do John Textor? Eu estava nessa dúvida, né? Como é que eu iria começar a falar sobre esse empresário bilionário? E eu começo dizendo que eu acredito, eu tenho uma crença pessoal de que ninguém fica bilionário não sendo inteligente. Eu desconfio muito de alguém que seja bilionário. Por quê? Porque a pessoa, para ser bilionária, tem que ser, no mínimo, o mínimo que ela tem que ser inteligente. Mas o John Textor, ele tem trazido algumas questões para nós que, às vezes, me fazem repensar sobre isso. Eu estava tentando produzir um vídeo sobre ele até hoje, e hoje foi o ápice, assim. Eu falei, eu tenho que chegar do trabalho em casa, eu preciso gravar um vídeo para falar sobre o que ele falou. Depois de um monte de coisas, um monte de acusações que ele fez, hoje ele falou sobre o próprio clube, que jogadores do próprio clube, no ano passado, quando o Botafogo liderou o campeonato por 30 rodadas, se eu não me engano, e ele disse que jogadores do próprio clube teria manipulado um ou alguns jogos. Só que esses jogadores não estão mais no clube. Cara, como que a gente recebe uma notícia dessa de um empresário do tamanho do John Textor? Bom, primeiro eu vou falar minha impressão pessoal, tá? Eu acho que o Textor, ele tem uma visão deturpada do futebol brasileiro. Me passa a impressão de que ele acha que o Brasil é uma terra sem lei. E de que ele vai chegar aqui e vai ditar as regras sobre o que é o futebol brasileiro e como o futebol brasileiro deve andar. A segunda impressão que eu tenho é que o John Textor, ele acha, ou melhor, ele tem a certeza de que ele é maior do que o Botafogo. Na cabeça dele, na mente dele, ele acha que ele é maior do que o clube que ele comprou, mesmo ele já tendo outros clubes. A postura dele aqui é uma postura muito delicada. E eu aqui até acredito que a gente deve levar para discussão várias coisas que o Textor traz do futebol brasileiro. Várias indagações dele faz sentido. O problema é que o Textor, ele até hoje é dia 22 de julho de 2024, ele ainda não nos apresentou o mínimo de razoabilidade para poder acreditar nas coisas que ele fala. E ele não nos deu provas de nada. É impressionante isso. Ele fez uma série de acusações e hoje ele chegou no ápice de dizer que jogadores dele, do clube dele, que ele é dono, que ele paga, que ele contratou, que ele firmou o contrato, chegaram a manipular um jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo liderou a maior parte do campeonato, perdeu o campeonato nas 8 rodadas finais. Cara, isso é de uma... Se não bastasse a irresponsabilidade de falar isso, é de uma burrice, com todo perdão, com todo respeito, tão grande, no momento em que o Botafogo é de novo o líder do campeonato, numa sequência de vitórias muito grande e num momento tão bom, com o time jogando futebol vistoso, organizado, bonito, ele vem e solta uma pérola dessas. Imagine como que o elenco do Botafogo recebeu uma notícia dessa. Porque tem muita gente nesse elenco que estava no elenco anterior. Aí depois, para dar uma amenizada, ele falou, não, mas eu tô falando aqui de jogador que não tá mais no clube, eu tô falando aqui de cara que saiu. Cara, se de fato aconteceu isso, quando que se identificou que houve a tal manipulação que o Textor está dizendo? Porque se ele se identificou essa manipulação só agora, e os jogadores que ele disse ter participado disso não tá mais no elenco, então ele é um adivinho. Ele mandou embora do clube, dispensou, negociou jogadores sem saber, e agora, por coincidência, os jogadores que foram embora não estavam ali armando
a tal manipulação. Agora, se os jogadores que ele disse que participou de uma manipulação não estão mais no clube porque ele mandou embora após descobrir, quando é que foi descoberto isso? E outra coisa, partindo do princípio que talvez seja verdade, o que é muito difícil, cadê as provas, Textor? Ele contratou a tal empresa Good Game para poder analisar os jogadores e está analisando os jogadores como se eles fossem robôs, com dados de uma inteligência artificial, que é extremamente importante no mundo moderno de hoje, mas ele quer analisar seres humanos como se eles fossem robôs. E ele quer trazer um resultado para si, como se aquilo que ele acredita precisasse ser desenhado pela inteligência artificial para que ele passasse a ter autoridade no que está falando. Cara, isso é ridículo. O Textor não manda no futebol brasileiro. Ele não pode sair apontando e acusando meio mundo sem provas. Ninguém pode fazer isso. E mesmo que ele tenha qualquer tipo de razão em algum ponto que ele levanta a discussão do futebol brasileiro, ele vai perdendo a credibilidade por causa de asneiras que ele fala como essa. Por causa de coisas que ele levanta sem provas. Ele está criando, em um outro momento, uma rivalidade com o Palmeiras desnecessária, não é uma rivalidade sadia. Ele leva para o campo pessoal a sua relação com a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse, entendeu? E ao mesmo tempo ele mistura os assuntos de arbitragem, que a arbitragem no Brasil realmente ela é muito ruim, mas aí ele tenta misturar arbitragem com manipulação, com Palmeiras, com Leila Pereira. Ele faz uma misturada e no final ele não consegue chegar a lugar nenhum e acaba prejudicando a sua imagem, como ele já foi julgado pelo STJD, e acaba destabilizando um clube que ele está investindo dinheiro, que está trazendo bons jogadores, trouxe um bom treinador, é líder do campeonato e não precisava de uma notícia dessa nesse momento. Sinceramente, a minha opinião sobre o Textor é que ele tem uma visão de superioridade e acha que ele é maior do que o futebol brasileiro, não apenas do que o Botafogo. Enquanto ele pensar assim, infelizmente, ele vai dar declarações como essa, vai prejudicar o futebol brasileiro, vai prejudicar a si próprio, porque ele vai começar a acumular mais e mais e mais processos. E quando ele falar do próprio clube de maneira pejorativa, como ele está fazendo, ele vai prejudicar o próprio ambiente interno. Gente, nós precisamos ter responsabilidade com o que falamos. Quando se é dono de um clube de Série A, essa responsabilidade, ela triplica, porque você fala aos seus torcedores e fala ao resto dos clubes do Brasil. O John Textor precisa entender que ele é dono de um gigantesco do futebol brasileiro, que está tentando voltar para o cenário de títulos e de disputas de grandes conquistas, e que ele precisa entender que no final de tudo, o que ele fala e não se prova faz ele perder credibilidade e ainda pior de tudo, faz ele ter uma fama de pessoas falastronas, pessoas que falam muito e não provam. O futebol brasileiro, John Textor, não é brincadeira e o Botafogo não é um clube que você pode simplesmente gerir, falar e fazer o que quer. Essa é a minha opinião. Se você discorda, não tem problema. Deixa aqui nos comentários. Meu muito obrigado. Até mais. Tchau.